Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, na tela, a gente continua a estudar duração do trabalho, parte 4. Dentro de duração do trabalho, já vimos jornada de trabalho, tempo à disposição, que nos termos do artigo 4º da CLT, em regra, configura tempo de serviço efetivo ao empregador, regimes de sobreaviso e prontidão. Vimos a jornada geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais, de duração máxima na semana e no dia. Jornadas especiais, vimos turnos ininterruptos de revezamento, regime de trabalho em tempo parcial, bancário, advogado. E agora a gente avança, fechando a nossa jornada de trabalho com jornada extraordinária, o famoso adicional de horas extras, o serviço extraordinário. A jornada extraordinária acontece quando o trabalho desempenhado pelo empregado ultrapassa a jornada inicialmente contratada. Pode vir para mim. Você, quando presta serviço ao empregador, presta com fundamento em um contrato de trabalho. Contrato que pode ser verbal ou escrito. E esse contrato de trabalho estabelece a duração máxima do trabalho. Se não houver disposição expressa, vai para a jornada geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Aquilo que ultrapassa a jornada inicialmente contratada gera serviço extraordinário. E havendo serviço extraordinário, pode ou não haver o pagamento de adicional de horas extras. Pode haver a compensação daquilo que ultrapassa a jornada, por exemplo. Mas a regra geral é pagar horas extras. Se não houver regime de compensação, pagamento de horas extras. Então, o trabalho extraordinário, na tela, é aquele trabalho que ultrapassa a jornada inicialmente contratada. E aí eu falo tanto de serviço efetivo, tá? Jornada de trabalho, primeira aula de jornada de trabalho, ou tempo à disposição do empregador, tá? Seja serviço efetivo, seja período à disposição do empregador, o trabalho que ultrapassa a jornada inicialmente contratada é trabalho extraordinário. A jornada inicialmente contratada, então, é o parâmetro para a gente saber se teve ou não jornada extraordinária, se teve ou não serviço extraordinário. Beleza? A reforma trabalhista já trazendo uma novidade da reforma trabalhista de 17, antes da gente estudar efetivamente jornada extraordinária, ela revogou a CLT artigo 384. O artigo 384 da CLT foi revogado pela reforma trabalhista. E o que dizia o artigo 384? Antes de iniciar a jornada extraordinária, a trabalhadora mulher deveria ter uma pausa de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária. Isso era disposto no artigo 384 da CLT. Esse artigo foi revogado pela reforma trabalhista de 17, Lei 13.467 de 2017, e então não há mais essa pausa de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária da trabalhadora mulher, beleza? Então, jornada extraordinária, trabalho além da jornada contratada, seja serviço efetivo, seja tempo à disposição. Foi revogado o artigo 384, que estabelecia uma pausa de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária pela trabalhadora mulher. E a previsão geral da jornada extraordinária está no artigo 59 da CLT. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, as horas que ultrapassam a jornada inicialmente contratada, em número não excedente de 2. Então perceba que o limite legal é de 2 horas extras diárias, por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. São diplomas, são fundamentos que autorizam as horas extraordinárias. Essa é a previsão geral da CLT, artigo 59. Horas extras, aquilo que ultrapassa a jornada inicialmente contratada, limite de 2 horas extras no dia, por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, ou seja, acordo individual ou negociação coletiva. Acordo individual ou negociação coletiva. Acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Essa é a regra geral que já caiu em prova. Questão 2013, técnico. A duração normal do trabalho diário poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 4, mediante acordo escrito individual coletivo. E aí, verdadeiro ou falso? Tranquilo, né? Bem simples. Falso. Limite de 2 horas extras diárias, e não de 4 horas extras diárias. É a redação expressa do artigo 59 da CLT, ó. Não excedente de 2 horas diárias as horas extras, o que torna a alternativa falsa. Artigo 59 da CLT. A súmula 376 do TST estabelece regras para o artigo 59. Regras para o artigo 59.
Pode vir para mim. O item 1 trata da seguinte situação. Lembra que a literalidade do artigo 59 restringe horas extras para 2 diárias? Só podem haver 2 horas extras diárias. O serviço extraordinário por dia só pode ensejar 2 horas extras. Essa é a limitação. Pergunta: se o trabalhador prestar 3 horas extras diárias, mais de 2, extrapolar o limite de 2 contido no artigo 59 da CLT, ele tem direito a receber por todo o período ou só as 2 horas previstas no artigo 59 da CLT? Percebeu isso? Se houver trabalho extraordinário além das 2 horas diárias, estabelecido expressamente pelo artigo 59 da CLT, o trabalhador tem direito a receber por tudo ou só pelas 2 horas? Na tela, item 1 da súmula 376 TST. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias, prevista no artigo 59, não exime, não desobriga o empregador a pagar todas as horas trabalhadas. Quer dizer, mesmo que ultrapasse trabalho extraordinário às 2 horas, limitação de 2 horas prevista no artigo 59 da CLT, o empregador tem que pagar tudo, tá? O trabalhador tem direito a receber tudo. Item 1. Item 2. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, das verbas trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT. Pode vir para mim. A gente vai ver que as horas extras habituais, o valor habitual recebido a título de horas extras, as horas extras contínuas prestadas por um longo período no tempo, repercute a prestação de serviço habitual, extraordinário, repercute no valor do salário do trabalhador, da remuneração do trabalhador. E mesmo que as horas extras ultrapassem a limitação de 2 diárias, contida no artigo 59 da CLT, continuará a repercutir. Tá? O pagamento de horas extras continuará a repercutir se as horas extras ultrapassarem as 2 diárias estabelecidas no artigo 59 da CLT. Em resumo, a súmula 376 afirma o seguinte: essa limitação de 2 horas não impede que o trabalhador receba por todo o serviço extraordinário prestado e que todo o serviço extraordinário prestado repercuta no cálculo do salário do empregado, beleza? Então a limitação de 2 horas não impede o pagamento total das horas extras e não impede a repercussão total das horas extras habituais no valor da remuneração do empregado. Súmula 376 do TST. Na tela. Questão 2008, técnico judiciário. Isso já cai em prova. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? Aquela limitação de 2 horas não desobriga o empregador a pagar tudo, o que torna a alternativa verdadeira. É o item 1 da súmula 376 do TST. Você já sabe que a consequência da prestação de serviço extraordinário, a consequência da jornada extraordinária é receber grana, é receber um adicional. Um adicional previsto no artigo 59, parágrafo 1º da CLT, que tem um valor mínimo. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Então, consequência da prestação de serviço extraordinário, aumento no valor da hora extraordinária, aumento no pagamento adicional de horas extras. E aí esse adicional deverá ser de no mínimo 50%. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Então, artigo 59, parágrafo 1º, adicional mínimo de 50% pelo serviço extraordinário. Isso cai em prova, questão 2015, analista judiciário. A jornada de trabalho fixada em lei pode ser objeto de prorrogação, ou seja, pode haver serviço extraordinário mediante ajuste entre empregado e empregador. Ajuste individual. Pode, artigo 59. Desde que respeitado o máximo de 2 horas diárias, perfeito, artigo 59, as quais deverão ser pagas com adicional mínimo de 50%. Perfeito. É uma junção do artigo 59 caput com o artigo 59, parágrafo 1º. Adicional mínimo é de 50% previsto em lei. Avançando, existem variadas formas de celebrar, de autorizar jornada extraordinária. A gente já viu que pelo artigo 59 da CLT, a jornada extraordinária pode ser celebrada por ajuste individual, acordo entre empregado e empregador, ou por negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já vimos isso. Essas são 2 formas de celebrar hora extra
nos termos do artigo 59 da CLT, de autorizar a realização de hora extraordinária, de jornada extraordinária, ajuste individual e negociação coletiva. Beleza? Acordo individual, negociação coletiva. Existe outra forma, por necessidade imperiosa do serviço. Quando for necessário o desempenho de jornada extraordinária, o artigo 61 da CLT autoriza essa jornada extraordinária. Então são situações que não dependem de ajuste individual, de acordo individual, de negociação coletiva. O artigo 61 da CLT traz situações de necessidade imperiosa do serviço. É necessário para o serviço a prestação de horas extras. É necessária a prestação de horas extras. Artigo 61 da CLT, que é aplicado para situações que não dependem de acordo individual escrito ou negociação coletiva. Porque se tiver acordo individual ou negociação coletiva, aí é o artigo 59. Sem acordo individual escrito ou negociação coletiva, artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal, ou seja, poderá haver hora extra, seja para fazer frente a motivo de força maior, para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, o próprio artigo 61 da CLT já traz o conceito de necessidade imperiosa. O próprio artigo 61 já te indica o que é necessidade imperiosa do serviço. Força maior, serviço inadiável, prejuízo manifesto ao empregador. Então, se a paralisação do trabalho, dentro da jornada normal contratada, se a paralisação do trabalho causar prejuízo manifesto ao empregador, quer dizer, se for perder tudo, se o trabalhador parar no fim da sua jornada de trabalho, aí é possível a prestação de serviço extraordinário. Se a paralisação do trabalho dentro da jornada contratada for gerar prejuízo manifesto ao empregador, é possível o desempenho de hora extraordinária. Beleza? Se o serviço que o trabalhador está desempenhando chegou ao fim da sua jornada e o serviço não puder ser adiado, serviço inadiável, ele tem que acabar naquele dia, o trabalhador, o serviço. Mais um exemplo de necessidade imperiosa no serviço. Tá? E força maior, o conceito de força maior está na CLT, artigo 501. O artigo 501 da CLT estabelece que força maior é todo acontecimento inevitável, ou seja, acontecimento que não pode ser evitado e que não foi causado pelo empregador. Nessas situações, necessidade imperiosa do serviço, é possível que haja jornada extraordinária, horas extras, independentemente de previsão em acordo individual ou negociação coletiva. Isso já caiu em prova. Questão 2008, técnico judiciário. No trabalho com produtos perecíveis, perceba isso, produtos que podem ser estragados, tá? Que devem ser acondicionados em refrigeradores e não podem ser interrompidos sob pena de deterioração do produto, percebeu isso? Se o trabalho paralisar, pode gerar prejuízo ao empregador, o serviço pode ser inadiável. A empresa só poderá prorrogar a jornada de trabalho com expressa autorização administrativa? Falso. A questão é de 2008, portanto, é ainda sob a lógica anterior à reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista não mudou isso daqui, tá? A reforma trabalhista alterou a redação do artigo 59. Continua valendo o artigo 61. Necessidade imperiosa, força maior, serviço inadiável, prejuízo manifesto. Não mudou, então a alternativa é falsa. B. Poderá prorrogar a jornada de trabalho do empregado desde que conste acordo individual, negociação coletiva, devendo remunerar o adicional devido. Falso, né? É o artigo 61. Quer dizer, são situações, necessidade imperiosa do serviço, produto perecível, não pode ser interrompido o serviço, vai gerar prejuízo ao empregador. São situações que independem de norma coletiva, independem de acordo escrito, porque estão previstas no artigo 61 da CLT, diferente do artigo 59 da CLT, beleza? Item C. Poderá prorrogar a jornada de trabalho do empregado desde que conste acordo individual ou negociação coletiva? Não, eu não estou falando do artigo 59, tá? Que teve a redação dada pela reforma trabalhista. Eu estou falando do artigo 61. D. Não poderá prorrogar a jornada de trabalho do empregado por expressa vedação legal. Não. A CLT, artigo 61, nessa situação de necessidade imperiosa no serviço, autoriza a prorrogação da jornada. De modo que a alternativa é a verdadeira. Ó. Poderá prorrogar a jornada de trabalho do empregado independentemente de acordo individual ou a convenção ou negociação coletiva, devendo remunerar o adicional devido. Perfeito. É a previsão do artigo 61
da CLT. A reforma trabalhista alterou não o caput, mas o parágrafo 1º do artigo 61 da CLT. Tá? Então a reforma trabalhista deu nova redação ao artigo 59 e alterou o parágrafo 1º do artigo 61 da CLT. Eu trouxe a comparação das redações para a gente ver o que mudou. Ó, redação anterior e redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Redação anterior. O excesso nos casos desse artigo poderá ser exigido independentemente de acordo ou contrato coletivo desse artigo, o artigo 61, que trata da necessidade imperiosa do serviço, tá? E deverá ser comunicado à autoridade competente. Essa era a redação anterior. Olha a nova redação, caso de necessidade imperiosa de serviço. O excesso nos casos desse artigo poderá ser exigido independentemente de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tirou a comunicação à autoridade competente. Então veja, a reforma trabalhista alterou o parágrafo 1º do artigo 61. E a conclusão é a seguinte, pode vir para mim. Necessidade imperiosa de serviço, prejuízo ao empregador, serviço inadiável, força maior, necessidade imperiosa do serviço. Pode haver horas extras, pode haver a prestação de serviço extraordinário, sem acordo ou convenção coletiva de trabalho, e nessa situação o empregador não precisa comunicar à autoridade competente. Não é necessária a comunicação à autoridade administrativa, porque o artigo 61, parágrafo 1º, alterado pela reforma trabalhista, suprimiu, extinguiu, retirou da lei essa necessidade de comunicação à autoridade competente quando as horas extras são realizadas por necessidade imperiosa de serviço. Beleza? Então, na tela, nova redação do parágrafo 1º, artigo 61, não é necessária a comunicação à autoridade administrativa. Antes da reforma, era necessária a comunicação à autoridade administrativa. No que se refere a salário, a gente tem uma noção geral de que o valor das horas extras habituais, as horas extras prestadas com habitualidade, com permanência, longo período no tempo, o valor das horas extras habituais integra o salário do trabalhador. Integra o salário para o cálculo das outras parcelas. Então, para a gente calcular, pode vir para mim outras parcelas trabalhistas, outros valores trabalhistas, devemos considerar o valor das horas extras habituais. Aquelas horas extras pagas, desempenhadas por um longo período no tempo. Noção de permanência, de habitualidade no tempo. As horas extras habituais repercutem, ou seja, o valor dessas horas extras deve ser o valor das horas extras considerado no cálculo de outras parcelas trabalhistas, porque o valor das horas extras habituais integra o salário do trabalhador. Eu trouxe na tela para vocês 2 exemplos de repercussão das horas extras habituais no valor de outras parcelas. Quando eu falo em repercussão, eu falo nisso. Considerar o valor das horas extras habituais para calcular outras parcelas trabalhistas. CLT, artigo 487, parágrafo 5º, traz a repercussão das horas extras habituais no aviso prévio indenizado. Ó, o valor das horas extras habituais integra o aviso prévio indenizado. Outro exemplo, no material escrito tem mais, tá? No nosso material escrito do minicurso tem outros exemplos de repercussão das horas extras habituais. Outro exemplo, súmula 172 TST. Computam-se, ou seja, integram no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Então grave isso. Horas extras habituais integram o salário para o cálculo de outras parcelas. Isso cai em prova, questão 2013, analista judiciário. As horas extras habituais incorporam-se à remuneração do empregado para fins de gratificação natalina e repouso semanal remunerado. É a ideia geral, perfeito. No que se refere à gratificação natalina, tá no nosso material escrito, tá? Depois você dá uma olhada, é a súmula 45 do TST. E no que se refere a repouso semanal remunerado, é a súmula 172 do TST que a gente acabou de ver. Computa-se no cálculo do repouso semanal remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Avançando, a súmula 347 do TST trata do cálculo do valor das horas extras habituais para fins desse reflexo em outras parcelas. Como que a gente vai calcular o valor das horas extras habituais para fins de reflexo, de repercussão nas outras parcelas trabalhistas? Isso está na súmula 347, leitura da súmula 347. Ó. O cálculo do valor das horas extras habituais para efeito de reflexo em outras parcelas trabalhistas observará o número de horas extras efetivamente prestadas
E a ele aplica-se o valor do salário hora na época do pagamento daquelas verbas. Então veja, pela súmula 347 do TST, a definição do valor das horas extras habituais para fins de repercussão em outras parcelas é realizada da seguinte forma: valor das horas extras habituais para refletir em outras parcelas. A gente vai considerar, primeiro, o número de horas efetivamente prestadas, então não é média, não é estimativa, é número de horas efetivamente prestadas. Isso está na súmula 347, é o número de horas efetivamente prestadas. E aí, sabendo o número de horas efetivamente prestadas, a esse número de horas a gente vai aplicar o valor do salário hora na época do pagamento da verba. Não é na época da prestação do serviço extraordinário. É na época do pagamento da verba. Quando isso cai em prova, isso cai às vezes trocando os termos. Fala número de horas prestadas em média, e aí tá falso, é número de horas efetivamente prestadas. Fala valor da hora na época da prestação do serviço extraordinário. Não, é valor do salário hora na época do pagamento das verbas. Essa é a literalidade do 347 do TST, da súmula. Cálculo do valor das horas extras habituais. Número de horas efetivamente prestadas, valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Saímos da súmula 347 e vamos para a súmula número 291 do TST. Pode vir para mim. Horas extras, ou prestação de serviço extraordinário, jornada extraordinária, gera repercussão no salário do trabalhador. O trabalhador recebe um salário maior em virtude do serviço extraordinário, se não houver compensação, claro. Então, a prestação de serviço extraordinário, a jornada extraordinária, tem repercussão no salário do trabalhador. Vamos supor a seguinte situação: trabalhador desempenha hora extra habitualmente, prestação habitual de horas extras, por 15 anos, ou por 5 anos, sei lá, por 10 anos. E aí, de repente, a supressão do serviço extraordinário. O empregador deixa de exigir horas extras, não quer mais desempenho de horas extras. Você concorda comigo que isso repercute no valor do salário que o trabalhador vai receber? Se não tem horas extras, não tem adicional de horas extras, logo o salário dele cai. E cai também o cálculo das outras parcelas, porque você se lembra que o valor das horas extras habituais repercute no salário do trabalhador e é considerado na definição da quantia das outras parcelas trabalhistas em geral. Então a supressão das horas extras habituais gera prejuízo econômico ao trabalhador. Em virtude disso, para manter o mínimo de estabilidade financeira ao trabalhador, na tela, a súmula 291 do TST traz a seguinte definição, ó. A supressão total ou parcial, quer dizer, se acabar com tudo de horas extras ou acabar com parte das horas extras pelo empregador de serviço suplementar habitual, prestação de horas extras habituais, cuidado, isso é específico para horas extras habituais. Se não forem habituais, a gente não aplica a súmula 291 do TST. Horas extras habituais durante pelo menos um ano, os nossos exemplos, né, 5, 10, 15 anos, assegura ao trabalhador o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Percebeu isso? Pode vir para mim. A súmula número 291 do TST, para evitar prejuízo financeiro ao trabalhador em virtude da supressão das horas extras habituais, estabelece uma indenização. Primeira conclusão: o trabalhador não tem direito a manter para sempre o adicional de horas extras, tá? É uma indenização pela supressão. As horas extras, o adicional de horas extras não incorpora de modo definitivo ao salário do trabalhador. É devido enquanto houver serviço extraordinário. Para que haja horas extras, tem que haver serviço extraordinário. Se não tiver serviço extraordinário, não há pagamento de horas extras. Mas nessa situação de horas extras habituais, prestadas por mais de um ano, a súmula número 291 traz uma proteção ao trabalhador em face do seu prejuízo econômico. Uma indenização, na tela. Essa indenização é correspondente a um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou maior que 6 meses. Então, 5 anos de horas extras habituais, 5 meses das horas suprimidas para 5 meses, considerando 5 anos. Um mês para cada ano.
indenização, portanto, não haverá incorporação definitiva do adicional no patrimônio do trabalhador, indenização correspondente a 1 mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou maior que 6 meses. Beleza? Essa é a consequência da supressão de horas extras habituais, não é qualquer tipo de hora extra habitual. Horas extras habituais, pelo menos 1 ano de horas extras habituais. Caminhando, o artigo 62 da CLT, que você já conhece, traz hipóteses de trabalhadores que não têm direito a receber adicional de horas extras. Você já viu isso? O artigo 62 estabelece que não estão abrangidos pelo regime previsto no capítulo. Que capítulo? Duração do trabalho. Se não estão abrangidos pelo capítulo duração do trabalho, não são limitados pelas restrições de duração do trabalho. E uma das restrições de duração do trabalho é justamente hora extra, serviço extraordinário. Logo, esses trabalhadores do artigo 62 não têm direito às horas extras. O inciso 2 você já conhece, o gerente, né? O inciso 3 traz uma figura de teletrabalho, empregado em regime de teletrabalho. O teletrabalho é prestado, é desempenhado preponderantemente fora das dependências do empregador, pode ser na sua casa, por exemplo, daí o nome teletrabalho, ou home office, foi regulamentado pela reforma trabalhista de 2017. Então, como você trabalha em casa, não tem limitação da jornada, logo você não recebe horas extras. E o inciso 1 do artigo 62 traz outro empregado que não tem direito ao adicional de horas extras. Trabalho externo. Empregado que realiza, que exerce atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho. Exemplo, o entregador, não havendo controle da jornada, o entregador, o motorista de entrega, o motorista de carga, que está entregando atividade externa, não trabalha dentro da empresa, não há controle de jornada. Nessas situações do artigo 62, o empregado não tem direito às horas extras, beleza? Isso cai em prova, questão 2008, técnico judiciário. Os chefes de departamento não possuem direito ao pagamento de horas extras, uma vez que se equiparam aos gerentes. Perfeito, né? É o artigo 62.2, gerentes aos quais se equiparam chefes de departamento não estão abrangidos pela limitação da duração da jornada de trabalho, logo não têm direito a receber horas extraordinárias. É o artigo 62, inciso 2 da CLT. Além disso, existem proibições na lei para a prorrogação da jornada. O artigo 62 afirma que determinados empregados não têm direito a receber horas extras, porque não estão sujeitos à limitação da jornada de trabalho. A legislação, a CLT, além disso, traz outras proibições, outras vedações a prestar horas extras. São 3 as principais proibições. Primeiro, empregado aprendiz, nos termos do artigo 432 da CLT, o empregado aprendiz não pode prestar horas extras, por expressa vedação legal, artigo 432. O empregado em regime de tempo parcial, que está sujeito a trabalho de 30 horas, a limitação de 30 horas, lembra disso? É a CLT, artigo 58A, CLT, artigo 58A, empregado sob regime de tempo parcial com limitação máxima de 30 horas semanais. E o trabalho menor, o trabalhador menor, o empregado menor de idade, salvo nos termos da CLT, artigo 413, salvo negociação coletiva ou força maior quando o trabalho do menor for indispensável à empresa. Então essas são as situações de vedação legal ao trabalho extraordinário. Empregado aprendiz, empregado em regime de tempo parcial, e trabalhador menor, na forma do artigo 413 da CLT. Esses estão proibidos de realizar jornada extraordinária, beleza? Os do artigo 62 da CLT não estão sujeitos à jornada extraordinária, então eles podem trabalhar mais, mas não receberão horas extras por isso. Os empregados que estão proibidos não podem desempenhar serviço extraordinário. E para fechar a nossa aula, a nossa jornada extraordinária, artigo 60 da CLT, que trata de jornada extraordinária em ambiente insalubre. Jornada extraordinária em ambiente insalubre. Pode vir para mim. Um ambiente insalubre, atividade insalubre, é aquela que gera prejuízo ao trabalhador, por um agente nocivo à sua saúde, tá? Você percebe então que o trabalho insalubre é um trabalho prejudicial ao trabalhador. Inclusive, se houver desempenho de trabalho em ambiente insalubre, assim reconhecido
no rol de atividades da autoridade administrativa e por laudo pericial, o trabalhador tem direito a receber um adicional, um aumento no salário em virtude do trabalho insalubre, de atividade desempenhada em ambiente insalubre. Pois bem, é um trabalho prejudicial à saúde do trabalhador. Pode haver horas extras em ambiente insalubre? Pode. Mas, na tela, o artigo 60 da CLT traz um requisito. Para que haja prorrogação da jornada em atividade insalubre, prorrogação da jornada em atividade insalubre, essa prorrogação depende de licença de autorização prévia das autoridades competentes. Licença prévia da autoridade competente, beleza? Então, para que haja horas extras, prestação de serviço extraordinário, em ambiente insalubre, precisa da licença prévia das autoridades competentes. Isso para preservar a saúde do trabalhador. O item 6 da súmula número 85 do TST, item 6 da súmula 85 do TST, estabelece a invalidade, perceba, a nulidade do acordo de compensação de jornada, ou seja, de prorrogação da jornada, estabelecido em negociação coletiva, para acontecer em ambiente insalubre. Por quê? Porque o artigo 60 da CLT obriga a licença prévia da autoridade administrativa. Se houver negociação coletiva autorizando a prorrogação da jornada, trabalhar mais do que a jornada inicialmente contratada, jornada extraordinária, e essa negociação coletiva autorizar a jornada extraordinária em ambiente insalubre sem a licença da autoridade administrativa, essa cláusula seria inválida. Isso pelo item 6 da súmula 85 do TST. Mas a reforma trabalhista, artigo 611-A, inciso 13, afasta esse entendimento do item 6 da súmula 85. Por quê? Veja o que diz a reforma trabalhista de 2017, artigo 611-A, inciso 13. A convenção acordo coletivo de trabalho prevalece sobre a lei quando, inciso 13, tratar de prorrogação da jornada em ambiente insalubre sem licença prévia das autoridades competentes. Hoje falo em Ministério do Trabalho. No momento de gravação dessa aula, o Ministério do Trabalho está extinto. Há hoje o Ministério da Economia, que passou a desempenhar a maioria das atribuições do Ministério do Trabalho via Secretaria de Trabalho. Beleza? O que está dizendo o artigo 611-A, reforma trabalhista? A negociação coletiva pode autorizar a prorrogação de jornada, serviço extraordinário em ambiente insalubre, mesmo sem licença prévia das autoridades competentes. Ou seja, o artigo 611-A, inciso 13, autoriza a negociação coletiva para afastar o artigo 60 da CLT, em contraposição, de modo contrário ao item 6 da súmula 85 do TST, que certamente terá que ser adequado à nova legislação. Artigo 611-A, inciso 13, portanto, autoriza negociação coletiva com prorrogação de jornada em ambiente insalubre, mesmo sem a licença prévia das autoridades competentes. E para fechar de vez a aula, dentro ainda do artigo 60, que, como você se recorda, trata de jornada extraordinária em atividade insalubre, que regra geral depende da autorização, da licença prévia da autoridade administrativa. O artigo 60, parágrafo único, traz uma exceção a essa licença prévia. E aí é uma exceção legal expressa, artigo 60, parágrafo único. Não vai ser necessária a licença prévia da autoridade competente para prorrogar a jornada em ambiente insalubre, no caso de jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Então, o famoso regime 12 por 36, comum na área médica, por exemplo, na área de saúde, pode ser pactuado em ambiente insalubre, mesmo sem a licença prévia de autoridade competente, se houver previsão em norma coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Fechamos então nossa aula. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Complemente seus estudos com material escrito. Bons estudos e até a nossa próxima aula.